Integridade. Integridade é a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Integridade, cara, tem que saber, integridade, disponibilidade, autenticidade. Os caras trocam as palavrinhas, cara. Marcação. A posição de marca assinalado do grau de sigilo de documentos, dados ou informações de sua condição de acesso irrestrito após a sua desclassificação. Metadados. Metadados. Cara, esse metadados aí é novo. Papo sério. E você sabe que tudo aquilo que é novo chama a atenção do examinador. O examinador é um cara que quer saber se você está por dentro das coisas. Ou seja, papo reto com vocês, sem frescura, potencial questão de prova. Ainda mais, então, cara, o que é esse metadado, cara? Vamos ler o conceito do sujeito, porque tem as variações ainda. Metadados são informações estruturadas e codificadas que descrevem e permitem gerenciar, compreender, preservar e acessar os documentos digitais ao longo do tempo e referem-se primeiro, a identificação e contexto documental, identificador único, instituição, produtora, nomes, assuntos, datas, temporalidade, destinação, versão de documentos e vai embora. Segurança, grau de sigilo, tá? Informações sobre a criptografia, assinatura digital e outras marcas digitais. Contexto tecnológico, formato de arquivo, tamanho de arquivo, dependência de hardware, software, tipos de mídia, algoritmos de compressão e localização física do documento. Então, isso que é o metadados. Primariedade. Outro conceito arquivístico, cara, muito importante. Qualidade da informação coletada na fonte primária, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Reclassificação é a alteração da autoridade competente da classificação de sigilo do documento. Professor, eu quero um exemplo da reclassificação. Então, primeiro, a autoridade competente classificou tal informação como reservada. Chegou um dado momento, o que aconteceu? Outra autoridade competente. Não, isso aqui não é uma informação reservada. Isso aqui passa a ser uma informação considerada secreta. Não, ela não é secreta, ela é tal da ultra secreta. Olha aí, parece coisa de James Bond, não é isso? Missão Impossível, ultra secreta, gente. Professor, eu não acredito que na prova cai esse tal de ultra secreta. Cara, você não tem ideia, cara. Cara, vou falar pra vocês, bater mais real pra vocês, cara, No mundo do concurso você fica bom você fica craque, cara. Teve uma prova desse ano, conhecimento de atualidades, banca famosa, Sens Gran Rio, do Basa, quem fez essa prova sabe. Lá o examinador teve a coragem de cobrar o seguinte: em 2013, qual foi o país que reconheceu o casamento gay? Já pensou, cara? Isso caiu na prova. Imagina um negócio desse. 24. Rol de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais. Então, a informação, relação anual a ser publicada pelas autoridades máximas de órgãos e entidades de documentos, dados e informações classificadas no período como sigilosas ou pessoais com identificação para referência futura. Serviço ou atendimento presencial. Aquele prestado à presença física do cidadão, principal beneficiário ou interessado no serviço. Está aí para vocês. 23. Serviço ou atendimento eletrônico. É o contrário do presencial. Aquele prestado remotamente ou à distância, utilizando meios eletrônicos de comunicação, entre eles a internet. Tabela de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais. Relação exaustiva
de documentos, dados, informações com quaisquer restrição de acesso com a indicação do grau de sigilo decorrente de estudos, pesquisas promovidos pelas comissões de avaliação de documentos e acesso, CADA. Professor, então na prova minha caiu esse tal de CADA maiúsculo. CADA, você vai saber que é o quê? É uma comissão de avaliação de documentos de acesso. Nós iremos estudar um pouquinho sobre o CADA, publicada pelas autoridades máximas dos órgãos e entidades. Finalmente, tratamento da informação. Conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação, controle da informação, ou seja, todas as etapas que pode sofrer uma informação. Lembrem-se o seguinte, como falei para vocês, sempre os primeiros artigos são os artigos que sempre costumam ser cobrados na prova. Eu tentei, essa lei, esse arquivo para vocês, cara, só para você ter uma ideia, essa lei tem 71 páginas. Papo sério, prof, 71 páginas. Então eu tentei extrair aquilo que é importante para vocês em 41 slides. Capítulo 2. Do acesso a documentos, dados e informações. Disposições gerais, ou seja, quem que tem acesso a isso? Ó, artigo 4º, presta atenção, gente. Ó, é dever dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Por isso que, principalmente, eles falam que essa aqui que é aquela é a lei de acesso à informação. Olha só, é dever, cara. É dever dos órgãos públicos, ó, das entidades da administração pública estadual. É dever, primeiro, promover a gestão transparente de documentos, dados e informações, assegurando a sua disponibilidade, autenticidade, integridade para garantir o pleno direito de acesso. Aí você tem que ir lá atrás, professor, o que é disponibilidade? Você vai ter que ir lá no artiguinho 3º e ver o conceito de disponibilidade, ó. Autenticidade e integridade. Cara, é muito importante esse artigo 4º, cara. Então o Estado tem o dever de promover isso em relação à informação. 2. Divulgar documentos, dados, informações de interesse coletivo ou geral sobre sua custódia independente de solicitações. Então olha só, é dever do Estado. É dever dele o quê? Divulgar documentos, dados e informações de interesse coletivo ou geral. Só que essa divulgação, lógico, que estão sob a sua custódia, sob a sua guarda, independente de solicitações. E, finalmente, proteger os documentos, dados e informações sigilosas e pessoais por meio de critérios técnicos e objetivos ao menos restrito possível. Então está aí a obrigação do Estado. Artigo 5º. Da gestão dos documentos, dados e informações. O legislador escolheu dentro da administração pública estadual um lugar que vai ser o gestor disso. Professor, isso pode ser objeto de prova? Claro. Então, olha só, quem que vem ser o grande gestor disso? Aqui tem no artigo 5º da lei, ela fala claramente. A unidade do arquivo público do Estado, atenção, esse arquivo público do Estado nada mais é o que? Ó, na condição de órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. Ó, SAESP. Caiu na prova esse sujeito, SAESP. Você sabe que esse cara é o órgão central das informações, tá? Dos documentos públicos. É responsável pela formulação, implementação da política estadual
de arquivos e gestão de documentos a que se refere o artigo 2º, inciso 2, deste decreto e deverá propor normas, procedimentos e requisitos técnicos complementares visando o tratamento da informação. Então, pode ter absoluta certeza, se você quiser ir a fundo esse assunto, o que deve ter de normatização aqui é coisa de louco. Professor, mas o que eu tenho que saber? Então, quem que é o órgão formulador dessa política de implementação? É a SAESP, né, que é o Sistema de Arquivo do Estado de São Paulo, a Unidade de Arquivo Público do Estado, na condição de quê? De órgão central, informação base. Isso pode ser objeto de prova, e se for objeto de prova, você pode ter certeza que pouquíssimos candidatos vão acertar isso. Parágrafo único. Integram a política estadual de arquivos e gestão de documentos. Os serviços de protocolo e arquivo dos órgãos e entidades. Então, o protocolo faz parte do quê? O protocolo faz parte do sistema de gestão de documentos. 2. Comissão de avaliação de documentos, a CADA, que se refere ao artigo 11 desse decreto, que a gente vai dar uma lida nesse cara. Terceiro e último, né? Opa, tem mais um aqui, peraí. Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações, SPDOC. E, finalmente, Serviço de Informações ao Cidadão, o SIC. Está aí para vocês aí, esses caras aqui que integram a política estadual de gestão de arquivos. Ó, tem 4 caras aqui, cara. Artigo 7º. Ficam criados em todos os órgãos e entidades da administração pública estadual o Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, que se refere ao artigo 5º, inciso 4º deste decreto, diretamente subordinado aos seus titulares, em um local com condições apropriadas, infraestrutura tecnológica e equipe capacitada para. Parou. Então, gente, olha só. Professor, estou fazendo um concurso para o Detran. Por que o cara está cobrando um negócio desse? Cara, você vai trabalhar com muitas informações pessoais, inclusive, tá certo? Informações pessoais, algumas informações sigilosas, e simplesmente o trato dessa informação. Então, esse decreto, ele vai falar o seguinte: todos os órgãos e entidades da administração pública estadual, tanto direta, vai ter um tal de SIC. O que é o SIC? Serviços de informação ao cidadão. Professor, esse cara aqui serve o papel da ouvidoria? Claro que também faz um papel de ouvidoria, de orientação. Transparência? Também. Vamos mais. Esse SIC, tá, que todos os órgãos deverão ter, inclusive o Detran, ele vai ter que ter condições tecnológicas e equipe capacitada para fazer o quê? Item 1. Realizar atendimento presencial e ou eletrônico na sede e nas unidades subordinadas, prestando orientação ao público sobre os direitos do requerente, funcionamento do Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, a tramitação de documentos, bem como sobre os serviços prestados pelas respectivas unidades do órgão e entidade. 2. Protocolar documentos e requerimentos de acesso a informações, bem como encaminhar os pedidos de informação aos setores produtores ou detentores de documentos, dados e informações. 3. Controlar o cumprimento de prazos por parte dos setores produtores e detentores de documentos, dados e informações previstos no artigo 15º, perdão. 4º e último, realizar o serviço de busca e fornecimento de documentos, dados e informações sob a custódia do respectivo órgão ou entidade ou fornecer ao requerente orientação sobre o local onde encontrá-los. Ou seja, esse SIC, no meu entender, o governo de São Paulo criou esse SIC em cada órgão para quê? Para garantir a efetividade da lei. Qual que é o objetivo da efetividade da lei?
acesso às informações. Então, esse SIC vai ser o local onde você vai buscar o amparo para cumprir o seu direito. E o legislador estadual foi mais fundo, gente, ó. A autoridade máxima dos órgãos e entidade da administração pública estadual deverão designar no prazo de 30 dias os responsáveis pelo serviço de informação ao cidadão, SIC. Olha aí como está tratando o cidadão. Para o pleno desempenho de suas atribuições, os serviços de informações ao cidadão, SIC, deverão 1. Manter intercâmbio permanente com o serviço de protocolo e arquivo, buscar informações junto aos gestores de sistemas informatizados e bases de dados, inclusive portais e sítios institucionais. 3. Atuar de forma integrada com ouvidorias instituídas pela Lei 10.294, de 20 de abril de 99, organizadas pelo Decreto 44.074, de 1º de julho de 99. Os serviços de informações ao cidadão, independentemente do meio, deverão ser identificados com ampla visibilidade. Gente, está aqui. Você está percebendo um juízo de valor nesse SIC? Hã? Olha só, você está fazendo um concurso do Detran para o cargo de agente de nível superior, 4.500. Lá no seu edital está assim. Olha como é que você vai ficando competitivo. Lá no seu edital, gestão pública tem tudo isso aqui. E lá tem um item que eu separei, cara. Ó. Transparência e ouvidoria nas organizações públicas. Professor, esse cara aqui, o SIC faz parte? Claro que faz parte. O que mais? As ouvidorias. Sim. Então, ou seja, mesmo esse assunto sendo um assunto lá de legislação específica, eu estou chamando a atenção principalmente para o pessoal dos cargos de agente, que tem gestão pública, que isso também pode ser cobrado. O examinador pode querer saber de você, cara, quais são os órgãos que vão exercer a transparência nas entidades, qualquer, o tal do SIC e as ouvidorias. Pronto, questão simples. E as questões vão ser simples, não serão complexas. Eu procurei o máximo que eu pude sobre essa questão, sobre esse assunto, não consegui encontrar nada. Vamos lá, das comissões de avaliação, documento e acesso. Olha aqui, o que é isso? É o CADA. O que é o CADA? É a Comissão de Avaliação de Documentos. As comissões de avaliação de documentos de arquivo, a que se referem os decretos tal, instituídas por órgãos e entidades da administração pública estadual, passarão a ser denominados Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, o CADA. Tá? As comissões de avaliação de documentos e acesso, CADA, deverão ser vinculadas ao gabinete da autoridade máxima do órgão da entidade, ou seja, ele deu autonomia. Ele não fica no terceiro escalão, ele fica no primeiro escalão, do lado do gabinete. A autoridade máxima não tem que implantar o tal do SIC? Sim. A autoridade máxima também tem que constituir essa comissão que vai fazer a avaliação dos documentos, até para orientar a classificação dos documentos, se serão públicos ou serão reservados, ou serão em caráter de sigilo. As comissões de avaliação de documentos e acesso, CADA, serão integradas por servidores de nível superior das áreas jurídica, administração geral, de administração financeira, de arquivo, protocolo, tecnologia da informação e por representantes das áreas específicas da documentação a ser analisada. Então aqui está dizendo o quê? Quem que vai fazer parte disso? A comissão de avaliação de documentos de acesso CADA serão compostas de 5, 7 ou 9 membros designados pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Ok, pronto. Tá? Gente, ó, são 71 páginas essa lei. Então a gente selecionou aquilo que é importante. Agora, se você quiser dar uma leitura geral, tudo bem. E assim, eu estou fazendo essa aula especificamente para o Detran de São Paulo, cara. Então a gente pega o conteúdo, pega a natureza do órgão, a gente faz uma análise daquilo que, dos principais artigos que são importantes. Tá?
Eu tenho bastante facilidade de explicar isso, porque, como falei anteriormente, sou professor de arquivologia. Agora, se você vai fazer um concurso de arquivologia, você está lascado. Não é que está lascado, você está com sorte. Porque com essa lei aqui, cara, você mata a maioria das questões da arquivologia. Capítulo 3º. Atenção. Da divulgação de documentos, dados e informações. Isso é importante. É dever, cara. O cara vai falar que é obrigação. Não é. É dever dos órgãos e entidades da administração pública estadual promover, independentemente de requerimento, a divulgação em local de fácil acesso no âmbito de suas competências de documentos, dados, informações gerais de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Então isso é a lei de acesso à informação, que é transformar a informação pública, é dever do Estado fazer essa divulgação. Lembrando que o requisito número 1 é o seguinte: toda informação é pública, exceção aquela que é característica de sigilosa. Sigilosa você vai ter que saber por que o cara é sigiloso, né, cara? Você vai saber disso, né? Já sabe, sigiloso porque é imprescindível para a segurança do Estado, ou segurança do Estado ou sociedade. E aí ele pode ser 3 tipos de sigilo que a gente vai explicar nessa aula. Ok? Parágrafo 1º. Na divulgação das informações que se refere o caput desse artigo, deverão constar, no mínimo, registro das competências, estrutura organizacional, endereços de telefone das respectivas unidades e horário de atendimento ao público. Ai, ai, ai. Rapaz do céu. Então, olha só. Você quer falar, cara, com a gerência lá de aposentadoria da Secretaria de Administração. Está dizendo na lei que ele tem que colocar o nome do cargo, o endereço, né, das respectivas unidades e o horário de atendimento. Olha aí. Bacana isso, hein? Registro de quaisquer repasses ou transferência de recursos financeiros. O professor recebeu, repassou dinheiro, olha, ele tem obrigação de... Por isso que isso aqui é o cerne que é o coração, é a alma da lei de acesso à informação. Registro de receitas e despesas. Professor, salário, professor. Salário é uma despesa corrente, de custeio. Então você tem que publicar, cara, está na lei. Tiveram aí vários mandados de segurança, cara. Professor, estão colocando meu lerite na internet, não pode estar violando. Só que o judiciário sobre isso já pronunciou. Não, isso foi lá de cima, lá por parte do Supremo lá, cara. Olha aí. Eu vou falar para você, a efetividade dessa lei aqui, ela foi muito importante, cara. Então, olha só, todas as receitas e despesas que deverão constar nessa informação pública. Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. Relatórios, estudos e pesquisas. Dados gerais para o acompanhamento da execução orçamentária de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. E, finalmente, respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Está aqui. Pelo amor de Deus, cara. Para mim, isso aqui é o coração da lei. É a alma. Isso, para mim, não precisava de uma lei, um decreto para fazer. Para mim, isso tinha que ser público já. Mas, tá certo, quiseram tornar isso mais do que claro. Ó, papo reto, tá? Aqui é para ficar competitivo. Isso que nós acabamos de ler, não tem muito o que explicar. Você vai ter que fixar esse conteúdo. E passa em concurso o cara que fixa conteúdo. Capítulo 4. Último bloco da aula. Das restrições de acesso a documentos, dados e informações. Professor, todos os documentos, regra geral, são públicos. Aqueles documentos que passam por restrições, você já tem que saber na aula. Ela é chamada de informação
sigilosa. Certo? Fechou? Bacana? Então, são consideradas passíveis de registro de acesso no âmbito da administração pública estadual. Duas categorias de documentos e dados e informações. Primeiro, informações sigilosas e pessoais. Professor, fato novo, fato novo. Eu devia ter falado isso no começo da aula. Somente podem ter restrição de acesso ao público dois tipos de informações. Informações sigilosas e informações pessoais. Informações pessoais é aquela que somente é de sua é individual. Sigilosa de interesse do Estado. Cara, isso é importante, cara. Isso pode cair na prova, cara. Isso, cara, não faz isso comigo, cara. Aqueles submetidos, sigilosos. Olha a pegadinha do sigiloso. Aqueles submetidos temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Já falamos sobre isso. O que é um cara sigiloso, então? Ele é submetido, temporariamente, não é eternamente. A gente vai falar de prazos. E qual o motivo que leva uma informação a ser restrita no caráter sigiloso? Que essa informação ela é imprescindibilidade para a segurança do Estado e da sociedade. E pessoais, aqueles relacionados à pessoa natural identificada ou identificável, relativas, atenção, intimidade, vida privada, honra, imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais, cara. Papo reto com vocês. Se eu fosse examinador, eu elaboraria uma questão sobre esse assunto. Informações sigilosas é fácil. É aquele interesse do Estado, da sociedade, são imprescindíveis, é temporário. Agora, pessoal não é temporário, é eterno. Mas aí o legislador ele foi mais a fundo. Ele veio detalhar o que vem a ser uma informação pessoal. Qual informação que vai receber restrições? Primeiro, intimidade. Segundo, vida privada. Terceiro, honra. Imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. E o cara vai fazer uma questão copia e cola. Pode ter certeza disso. Copia e cola. Ctrl+C, Ctrl+V. Da classificação, reclassificação, desclassificação de documentos da Datana. São considerados imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação de sigilo, os documentos e dados e informações cuja divulgação tem acesso restrito possam. Item 1. Quais os motivos que ela vai ser agora, o legislador vai trazer para vocês, quais os motivos que ela pode ser classificada como sigilosa? Primeiro, pôr em risco a defesa e soberania nacionais ou integridade do território nacional. 2. Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados, organismos internacionais. 3. Pôr em risco a vida, a segurança e a saúde da população. 4. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica e monetária do país. Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. 6. Prejudicar por causar risco a projetos, pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. 7. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. E, finalmente, comprometer atividades de inteligência, bem como a investigação ou fiscalização em andamento relacionadas com a preservação ou repressão de infrações. Está aí.
Professor, cada item desse é o quê? Cada item desse é um dos motivos na qual a autoridade pode utilizar para classificar uma informação como sigilosa. E aí, professor? Cara, o examinador gosta disso, cara. Então, esse cara aqui, leitura obrigatória 3 vezes. Vamos comigo? Artiguinho 31. Os documentos, dados e informações sigilosas em poder de órgãos ou entidades da administração pública estadual, observado o seu teor em razão de sua imprescindibilidade à segurança do Estado e da sociedade, poderão ser classificados em seguintes graus. Ultrasecreto, secreto e reservado. Cara, então é o seguinte. Regra geral, informação pública. Exceção, sigilosa. Você sabe que informação pessoal, de acordo com intimidade, honra, imagem, direitos e garantias individuais, é somente da pessoa. Para ser sigilosa, utilizar um daqueles incisos do artiguinho anterior que eu expliquei para vocês, dependendo do grau da informação e importância, ela pode ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. Ok? Cara, olha lá, hein? Vamos lá. Primeira, outra coisa importante. Os prazos. Eu disse para vocês que a informação sigilosa ela é temporária? Sim. O examinador gosta de cobrar isso. Professor, como assim? Ele quer saber para você qual que é o prazo das informações que podem ser publicadas. Os prazos máximos de restrição de acesso a documentos, dados e informações conforme a classificação prevista no CAPT, qual que é o ultrasecreto, secreto e reservado. Isso que foi alterado pela Lei 8.159, que essa lei alterou. Incisos desse artigo vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes. Ultrasecreto, o cara colocou documento ultrasecreto. Então ele vai ficar ultrasecreto por quanto tempo? Isso que o cara vai perguntar, 25 anos. Professor, o documento é secreto. 15 anos. Professor, o documento é reservado. 5 anos. Ultrasecreto, 25 anos. Secreto, 15 anos. Reservado, 5 anos. Professor, mas isso é só estudo para concurso? Cara, infelizmente isso aí é só para concurso, cara. Cara, eu vou falar para você, é verdade, papo sério. Eu já trabalhei em vários órgãos públicos, já várias funções, cara, muita experiência. Só para concurso público, meu. Isso aqui é o quê? É o decreto, né? Eu não falei para vocês que tem a lei federal, que é a 12.527 de 2011? Então, esse decreto não vai contrariar em nada, cara. A lei. E olha aí, Ctrl+C e Ctrl+V. Ultrasecreta, 25 anos. Secreta, 15 anos. Reservada, 5 anos. Você sabe que depois desse período, ela vai ser desclassificada como sigilosa, tá certo? E ela vai ser pública. Então não existe segredo eterno na administração pública, professor. Não existe. Vamos lá. Os documentos, dados e informações que puderem colocar em risco a segurança do governador e vice-governador do Estado, seus respectivos cônjuges e filhos serão classificados como reservados. Olha aqui. Então, a família do GOV e do vice do GOV tem caráter reservado e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Questão de concurso é essa aí, hein? Alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 1 deste artigo, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. Prof, o que é isso? O Banco Central, por exemplo, está segurando uma informação ultrasecreta, que é de 25 anos, até ocorrer tal coisa. Depois que ocorreu tal coisa, pronto, ele pode ser desclassificada. Transcorrido o prazo, 25/15, tá? 25/15 e 5, de classificação ou consumado o evento que defina o seu término final,
o documento dado ou informação tornar-se-á automaticamente de acesso público. Para a classificação do documento dado ou informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizando o critério menos restritivo possível considerados. Olha só, a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade do Estado. O prazo máximo de restrição do acesso ou evento final que define seu término. Pronto. Professor, e aí? Cara, papo reto para a galera do Detran, esses são os artigos, as informações mais importantes que, na minha avaliação, podem ser cobradas em provas, tá certo? Aí, mais para frente, você vai ler o seguinte, né? Já expliquei para a estrutura da lei, da classificação, já falamos da reclassificação, desclassificação, documentos, né? Informações sigilosas, né? Da proteção dos documentos e dados de informações pessoais, da proteção do controle dos documentos, dados de informações sigilosas, produção, registro, guarda, expedição, isso aqui, certeza que não cai, isso aqui para vocês, marcação, criptografia, preservação, eliminação, cara, quase certeza, cara, tá? Então aqui, tá o restante da lei, a lei é gigante, tá? E esses são os artigos que eu separei para vocês aí, que eu acho que são importantes para vocês fazerem a prova, tá? Agora, eu quero fazer um encerramento. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos, tá certo? Tenho um de 24 anos, tenho um de 10 anos e uma menininha de 7 anos. Definição de filhos. Filho é um ser que Deus nos emprestou para um curso intensivo de como amar alguém, além de nós mesmos. De novo, cara. Filho é um ser que Deus nos emprestou, tá? Para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. Eu vejo assim muita gente falando, eu falo que eu já passei por isso. Depois que você tem filhos, você tem outras pessoas, sim. Por quê? Depois que você tem filhos, gente, você realmente acontece isso. Amar além de nós mesmos. E graças a Deus, Deus colocou esse curso na nossa vida. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.